Oi, pessoal. Vamos conversar hoje aqui sobre instalação do Julia no Windows, tá? Além do Julia, um ambiente que se possa trabalhar. Então, a primeira coisa é instalar o próprio Julia. Então, você vai na página web do Julia, que é julialang.org, já cai direto, você vê um download 1.4. Você vê, o 1.4 saiu dia 21 de março, né? Faz poucos dias aí. Tá fresquinho, saiu do forno agora, né? Baixa, eu recomendo baixar, se tem 32 bits, 64 bits, eu recomendo baixar a versão 64 bits, tá? Eu só baixaria aqui o 32 bits se você tiver uma estrita necessidade, né? Quando é que você precisaria? Por exemplo, se eu estou querendo interfacear com hardware ou até mesmo software aí, uma DLL, algo assim, que tem driver, tudo em 32 bits. Aí você não vai ter outra opção a não ser instalar o Julia 64 bits. Tá? Mas em geral, o 32 bits, em geral você vai querer instalar o Julia 64 bits. Eu já instalei o bicho, né? Quer dizer, ele já põe aqui no menuzinho, se quiser ele põe um íconezinho aqui no ambiente de trabalho, certo? E aqui está o negócio, já abre aqui, já tem. Tá aqui, então você já tá para instalar. Um detalhe importante é o seguinte: primeiro, isso não instala no Windows XP, certo? Segundo, se você tiver no Windows 7, e aí eu não sei que Service Pack tem, mas em geral acho que são todos, tá? Você vai baixar, você vai instalar e vai rodar mais ou menos bem. Aí de repente você vai instalar alguns pacotes e vai dar pau. Tá? Isso é porque ele precisa de um recurso que não tem nas versões originais do Windows 7. Né? Então você precisa ir na web e procurar um negócio chamado Windows Management Framework. Tá? Isso aqui ele vai dar uns recursos a mais e aí você não vai mais ter problema com isso. Feito isso, a gente precisa falar de editor de texto. Né? Primeiro, e quando eu falo de editor de texto, deixa eu ser bem claro, não é Word, tá? O Word é editoração de texto. Aqui eu quero os caracteres só. Né? Não tem nada daquelas coisinhas de negritos, esse tipo de coisa. Tá? Então isso é bem importante, que muitas vezes o pessoal tenta usar o Word porque está acostumado e vai. Tá? É ridículo, para alguns é ridículo, mas isso acontece. Então deixa isso bem claro. Segundo, se vocês quiserem usar um editorzinho qualquer, aquele Notepad, maravilha. Lógico que você vai apanhar muito porque esse editor é uma porcaria. Existe um Notepad++ aqui no Windows que é bonzinho, eu uso bastante para várias coisas, certo? Funciona para o Julia, ele vai reconhecer, vai deixar a sintaxezinha, não sei o quê. Se você quiser um ambiente mais completo, tá? Existe um ambiente assim que é o mais recomendável assim, para o Julia, que é um negócio chamado Juno, certo? Basicamente é um ambiente em cima de um editor extensível chamado Atom. Tá? Esse Atom você consegue, é um editorzinho até poderoso, legalzinho, tudo. Você consegue estender ele usando JavaScript, aí o pessoal usou isso para fazer esse Juno, um ambiente todo bonitinho aí para o Julia, certo? Eu pessoalmente não uso, tá? Eu uso um negócio chamado Emacs, né? Recomendo, mas quem for usar o Emacs vai apanhar bastante. Leva um bom tempo para aprender. A longo prazo pode valer a pena. Hoje em dia não sei. Esses átomos da vida são muito bons. Existe uma outra opção que o pessoal tem falado muito bem, que é um negócio chamado Visual Studio Code. Tá? Dizem é bem parecido com o Atom, né? Só que ele é um pouco mais leve. Certo? Então, a primeira coisa, então para instalar o Junolab, certo? Eu vou seguir o help aqui, ó. Instala a Julia, tá aqui instalado. Instala o Atom, ó. Ele tá aqui instalado. E aí instala o Juno. Então, para instalar o Juno, ó, inicializa o Atom, né? E aí dá o Ctrl e vírgula. Tá aqui. Aí vai no install e aí digita Uber Juno. Você vê que é a primeira coisa que aparece aqui. Né? Esse Uber Juno, na verdade, é um meta pacote que ele inclui vários pacotinhos para vários diferentes recursos que o ambiente usa. Isso aqui vai levar uns 2, 3 minutos para instalar. Né? E depois disso ele vai instalar alguns pacotes no próprio Julia para poder conversar com esse Atom, tá? Vamos esperar um pouquinho aqui até ele terminar de instalar. Vocês vão ver que vai dar pau a primeira vez que eu tô refazendo isso aqui porque ele dá pau a primeira vez que você usa. Né? E aí vou mostrar o que vocês precisam fazer.
O bicho demoradinho. É que ele acaba. Ele baixa bastante coisa, na verdade, né? Já deve estar terminando, eu acho. Tá aqui. Bom, então primeiro, o que ele está perguntando é se você quer instalar um ambiente assim legalzinho pro Juno, para usar o Julia. Ou seja, quando ele já tiver todas as janelinhas, todos os ambientezinhos, para plotar gráfico, para rodar o Julia, para editar, tudo bonitinho aqui quando ele ligar. Eu vou colocar assim, certo? Vocês vão ver, tá vendo? Por exemplo, isso aqui ele vai colocar tipo documentação, parte para plotar, né? E aqui o negócio. A parte que vai dar pau, então, o que deveria acontecer? É apertar Enter, ele vai inicializar o Julia e instalar os pacotes Julia. Eu já instalei os pacotes Julia do Atom, tá? Do Juno. Mas ele vai dar pau aqui, por quê? Porque ele não encontra o executável do Julia, certo? Eu sei, aparentemente tem um jeito aqui, de uma configuraçãozinha aqui do Atom, né, daquele pacotezinho do Julia, para você configurar o ambiente. Como eu não uso muito isso aqui, eu acabei indo por solução mais força bruta e mais simples, editar variáveis do ambiente, certo? Então você entra aqui, ó, cada Windows vai ser um jeito diferente, certo? Procure na internet como é que você vai editar a variável path, P-A-T-H, certo? Essa variável path é o seguinte, é simplesmente o lugar onde ele procura os executáveis. Então quando você digita algum executável, ele procura diretamente nessa lista de diretórios, tá? Vou editar aqui e vou adicionar mais um. Basicamente o que você precisa fazer é colocar a pasta de onde está o arquivo julia.exe, certo? No meu caso, quando eu instalei o Julia, eu coloquei já direto na raiz. Então tá C2.Julia 1.4.0. Se você instalar o padrão dele, né, ele vai instalar num negócio gigantesco ali. Então, para não ter que ficar digitando, e como é difícil achar essas coisas aqui hoje em dia no Windows, certo? Eu acabei colocando essa pasta simplesinha, tá? Bom, primeiro pergunta, será que vai rodar? Não, não vai, porque essa variável de ambiente já o Atom não está enxergando, ele enxerga quando ele carrega. Então, eu vou sair e entrar de novo. Aí, ó, dá um Enter. Teoricamente, certo? Se vocês estão instalando pela primeira vez, ele instalaria os pacotes do Julia referentes ao Juno, certo? Aqui já está instalado, então já foi. Então você já pode usar direto. Rodar, editar, fazer coisa por aí, certo? Não vou mais mexer nisso por enquanto. Quem quiser, tá? Vai na página do Junolab, vê a documentação, como é que usa exatamente, e procura ajuda lá na página na lista de discussão do Julia, tá? Bom, a outra coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, tá? A gente vai usar muito o ambiente Jupyter Notebook, certo? O Notebook, eu já falei isso, né, quando eu falei na instalação no Linux, mas vou repetir para quem pulou aquilo lá. O Notebook é uma interface web onde você consegue misturar documentação, explicações, código e resultados. Então você tem lá, então imagina, é tipo fazer um relatório, então você escreve as coisas, você faz as contas, plota o gráfico e põe uma tabela. Tudo num ambiente único. É um ambiente muito legal, certo? No túnel de vento a gente tem usado bastante, né? Eu empurrei bastante para fazer isso e hoje em dia o Gabriel usa bem mais do que eu, né? E bem melhor do que eu. Mas eu recomendo para todo mundo usar esse ambiente. É um ambiente muito legal mesmo. Para instalar ele, agora é o seguinte. Então eu vou abrir o Julia, certo? Vou ter que explicar o que é, como é que funciona, tá? O Jupyter é um programa de computador e ele é feito em Python, tá? Na verdade, o que ele é? Ele é uma interface web. Aí você tem um kernelzinho que ele comunica, tem um programa que ele comunica com um servidor de linguagem. Então você pode rodar esse Jupyter Notebook, você pode rodar com
Julia, pode rodar com Python e pode rodar com R, certo? Eu rodo os três, assim. Depois eu mostro um pouquinho aqui como é que é o negócio. Então, você precisa instalar esse Jupyter, certo? No Linux, isso é trivial. Já vem no sistema operacional, já praticamente vem instalada uma linha de comando para fazer. No Windows, você vai ter que baixar e instalar. Então, o pessoal do Julia, para o pessoal que só está usando Julia e não está usando outra coisa, quando ele instala então, para instalar para você poder usar o notebook, né? Você tem que instalar um pacote que está no Julia. Então, using package, package.add I maiúsculo, J maiúsculo, Julia. E Julia com IJ maiúsculo, certo? Aqui já tá instalado, né? Não vou... Aqui vai ser mais ou menos rápido. Isso aqui é uma operação que vai demorar um pouco, principalmente se for a primeira vez que você está rodando, tá? E aí, se é a primeira vez que está rodando e você está usando isso aí direto, então você vai dar using e Julia, certo? Aí ele vai entrar aqui, tá? Carregou o ambiente. Aí eu vou dar um notebook, é o que vai carregar o negócio, tá? Se fosse a primeira vez que estava usando Julia e não tivesse instalado o Jupyter de outro jeito, isso aqui ele pediria para instalar o Jupyter e um pequeno ambiente Python dentro do Julia, tá? Eu não vou fazer isso porque eu uso o Python aqui, por causa da coisa do IPT, coisa pessoal, eu uso frequentemente o Python, então eu tenho um Python instalado e esse negócio é mais ou menos grande, tá? Então a gente tá falando, sei lá, é coisa de giga. Se você fizer isso aqui, você vai ter que editar a variável de ambiente, novamente. Tá? Variável de ambiente, vocês vão ver que tem uma variável que é chamada Jupyter. E ele dá no executável do Jupyter.exe. Então isso quer dizer o seguinte, quando eu executar esse notebook, tá? Ele vai abrir diretamente o Jupyter que está lá. Se você não fizer nada, ele vai baixar um Anaconda, uma mini conda que ele chama, e vai instalar um Jupyter dentro do Julia, tá? Assim, para quem está começando é mais simples, não tem o que errar. Aqui. Bom, ele abriu aqui no outro monitor, tá vendo? Ele está aqui, certo? Isso aqui é basicamente o ambiente que ele tem, né? Então eu vou criar um novo kernel. Tá? Você vê que eu posso rodar Python, eu não instalei o do R ainda aqui, mas se eu tivesse o R, tem outras linguagens também, tá certo? Tem várias outras linguagens, tem dezenas de linguagens que você pode fazer. Pode rodar MATLAB aqui dentro, pode... Sim, cara, você pensou em alguma coisa, alguém já fez aqui. Tá? Aqui a gente vai focar em Julia, né? Vale a pena. Então qual que é a ideia assim? Então, por exemplo, o que eu quero dizer com misturar código com o nosso? Ó. Tá aqui, você vê que consegue pôr matemática, coisa aqui. Eu posso definir funções aqui, o código, fazer coisa aqui, né? Tá, aí se você plotar, ele vai aparecer coisa que é bem prático de usar. Tá, então assim... esse aqui é o negócio. Se você estiver usando, a gente vai usar muitas outras coisas, certo? Então, vou dar um exemplo aqui. Using package, né? Por exemplo, para plotar, existe um pacote que eu gosto muito. Tá? Que é o PyPlot. Ele basicamente chama a biblioteca Python chamada matplotlib, certo? Então, é uma interfacezinha bonitinha. Existem outras coisas para plotar, tipo, mais para frente a gente vai ver isso, certo? Então, isso aqui, o que acontece? Ele depende do Python, né? Novamente, se você não tiver Python nenhum instalado, ele vai usar esse conda que instala automaticamente. Se tem alguma coisa...
Tá? Variável de ambiente, mesma coisa aqui. Então, por exemplo, existe essa variável Python que me diz, ó, esse aqui é o endereço do Anaconda que eu instalei de maneira separada. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida, só falar comigo que eu tento ajudar. Beleza? Até mais, pessoal. Espero que isso tenha ajudado.